noite. Essa história de ser escritor é que me mantém vivo. Eu não frequentei escola, fui alfabetizado pela minha mãe, e uma escola de fundo de quintal, em Cruz das Armas, no bairro aqui Operário, foi que me mostrou os livros. E através dos livros foi que eu descobri a possibilidade de mudar a minha vida, de mudar a minha realidade de criança pobre. E comecei, com a descoberta dos livros, eu comecei a criar, ver palavras novas, e comecei a juntar uma palavra com a outra, e eu queria que as pessoas soubessem que eu estava com essa produção. Isso eu tinha 6 anos, mais ou menos. Então, eu chegava cedo nessa escola e colocava os meus, não sei se era versos, porque eu achava que eu estava escrevendo. E um dia a professora mandou que eu me levantasse e disse: esse aqui é um poeta. Eu não sabia nem o que era poeta. Então foi aí, a partir daí, que tudo começou. E depois eu saio de João Pessoa, vou para o Rio de Janeiro, e lá eu participei da tribuna da imprensa, comecei a publicar alguma coisa. Uma vez mandei uma carta violenta, assim, desaforada, porque o Jornal do Brasil, nem também o Jornal Globo publicava nenhum texto, e a tribuna da imprensa, que na época era a trincheira contra a ditadura, publicou esse texto meu. A partir daí eu comecei a publicar os trabalhos, contos no suplemento da tribuna da imprensa. Isso nos anos 60, 70. Depois, eu tinha que fazer uma opção. Eu escrevia à noite, quando tinha tempo, e de dia para trabalhar. E, para que eu sobrevivesse, eu tive várias profissões, de empregado doméstico a funcionário público. E volto para João Pessoa no início de 80, já com um livro pronto chamado Varadouro. Rosângela e Mércia, Varadouro é essa região aqui onde começou a cidade. E o meu livro, esse livro, é que fala dessa coisa. Os estudiosos dizem que é um épico. Só que é um épico diferente de todos os épicos que você leu, eu li, Valéria leu. O herói é o rio chamado Sanhoá, circunda a cidade. O herói é o povo, essa população, a sua arquitetura. E depois que eu chego a João Pessoa, que publica esse livro, não foi o primeiro publicado, foi um de contos chamado O que Resta dos Mortos. E com esse livro, uma professora da Universidade Federal da Paraíba, chamada doutora Elizabeth Marinheiro, que em suas andanças pelo mundo, leva esse texto que ninguém conhece dos escritores daqui. E foi numa dessa que meu livro chegou à Casa das Américas. Foi numa dessa que eu fui parar também na Itália. Eu não tinha nenhuma intenção, Cuba, não. A figura que me impressionava em Cuba era Che. Mas em 1996, eu recebo uma correspondência da Casa das Américas, dizendo que ficaria muito feliz se eu participasse do funeral de Che. Eles só não podiam mandar a passagem, mas eu teria 3 refeições numa casa de cubano, e aquilo eu fui. Quando eu chego em Cuba, está Henrique Cirulis, uma das maiores autoridades em literatura. Basta dizer que em 1959 ele era analfabeto, hoje fala, escreve, traduz 10 idiomas, inclusive russo. Ele é considerado, esse tipo de pessoa, os filhos da pátria. O governo tomou conta. E essa figura estava me esperando, a Casa das Américas mandou para me mostrar a cidade, mostrar a Havana. Eu disse: não, eu não sou turista, não, eu queria conhecer o povo. E foi aí que tudo começou. Ele pensava que eu só tinha esse livro Varadouro. Eu disse: não, eu também sou ficcionista.
E ele disse, eu queria conhecer, como é que eu posso chegar a esse seu livro? Agora, o problema era mandar esse livro para Cuba. Porque os livros que iam para Cuba teriam que passar por Nova York. Alguns eram sorteados e ia, outros não iam. Então, eu falando com o pessoal que já tinha feito algumas viagens a Cuba, e disseram, Paulinho, tem que esperar alguém que vá a Cuba para levar esses livros, qualquer coisa. Eu sei que finalmente eu mandei meus livros, e com uns 2 meses ele chegou, disse, olha, vamos publicar seu livro. Eu digo, como é história? Que é isso? Vamos publicar. E publicaram os 2 livros. Antes ele teve em João Pessoa, em 1998, e teve aqui, passou uma semana, e identificou-se muita coisa aqui do nosso Varadouro com a Havana Velha, muita coisa. E foi aí que eu fui publicado. As pessoas perguntam assim, como é que você foi? Foi isso. Se não fosse Elizabeth Marinheiro em suas andanças pelo mundo, eu não passaria hoje desse escritor, porque isso que Valéria disse, aconteceu comigo. Manda os livros, seu livro é ótimo, é o melhor do mundo, mas não tem mais dinheiro para publicar. Eu não aguentei. Como também alguns medalhões, manda o livro, é a mesma coisa. Chegou aqui, Ademar, vou citar Ademar Ribeiro, um poeta aqui, o mesmo cartão que ele tinha, um medalhão mandou, só mudou o nome dele e o meu. Já impresso, a mesma coisa. Aí eu cansei, sabe? Eu digo, não vou mandar não. E foi assim que aconteceu a minha publicação em Cuba. Eu não paguei, não levei cartão de ninguém. Ele me traduziu os 2 livros e foi publicado. Depois disso eu descubro em Havana Velha a semelhança com o Varadouro. E fiz 10 viagens a Havana. Eu financiei essas viagens, porque eu tive interesse em fazer esse trabalho. Então eu estou com 2 livros lá, traduzido, e mais outro que passei traduzido, que é uma trilogia, A Leste dos Homens, A Traição de Hemingway e Havana Vieja, Olhos de Ver. Havana Vieja, Olhos de Ver é um poema longo de 306 páginas. Esses 2 livros, em 2000 estavam traduzidos. Mas eu dizia aqui que nada em Cuba se podia ser por telefone ou por internet, porque tinha um espião e eu fui considerado mentiroso ou ilusionismo. Hoje, graças a Deus, Dona Dilma foi fiscalizada, então eu deixei de ser mentiroso. Essa é a verdade. Então, falar sobre Cuba é um país singular que você lança um livro hoje em Cuba, o que sobrar, amanhã vai para a biblioteca, para a escola, e o restante ele manda para o resto do mundo. As pessoas que lançam em Cuba são best-sellers nesse sentido. E eu trouxe esse projeto para aqui em 98, me acharam louco. Eu disse, rapaz, já que o Brasil é muito grande, vamos transformar o Brasil num Brasil nordestino, os 9 estados. E até hoje, com esse projeto, é que eu começo a acreditar que talvez agora a coisa aconteça. Não através da Secretaria de Educação, porque diz que é muito complicado trazer escritores de Maranhão, da Paraíba, para levar para o Maranhão. Eu achava muito simples se as autoridades pegassem o meu livro, mandassem para o Maranhão, e sucesso do Maranhão. Mas não sei, eu não entendo bem de burocracia oficial, não entendo. Eu sei que na prática foi isso que aconteceu. Então, como é que eu cheguei em Cuba? Cheguei em Cuba por causa de uma professora que só não levou meu livro não, levou de vários escritores aqui. E aconteceu isso comigo. E lancei um livro agora há pouco, né? Eu também estou com 5 livros, né, publicados aqui em João Pessoa. Ganhei um prêmio na Itália pelo conjunto da obra dos meus livros. Também tudo isso tem o dedo de Elizabeth Marinheiro. Foi ela que levou meu livro para a Itália. Outra professora chamada Roselis Batista Halle, filha de um paraibano hoje falecido, Oduvaldo Batista. Ela é paulista, mas mora hoje na França. E ela levou esse meu livro para discutir. Se não tiver assim, uma iniciativa de alguém
divulgar o trabalho, discutir o autor, a gente não passa, se o livro foi lançado aqui, não sair desse local. E eu verificando isso, eu peguei meus livros, quando eu faço o lançamento, o que sobra eu mando para o mundo, para o professor ler. Essa que é a iniciativa. Eu acredito que eventos desse porte possam realmente desandar. E aqui, através de Rosângela e Márcia, que está tomando conhecimento disso, eu começo a acreditar que talvez a partir desse momento eu possa ser lido em São Paulo, outros escritores possam ser lidos em São Paulo, Juca, que é um batalhador. A gente está tentando fazer isso e vamos ver o que vai acontecer. Eu já estou muito velho, mas eu ainda estou lúcido e eu espero que isso aconteça, eu vivo. Né? Porque depois de morto eu não quero nada, eu só quero agora ser lido. E eu consegui isso aqui em João Pessoa com o ano cultural. É um ano que a Prefeitura de João Pessoa faz e estuda um autor e foi atingir 75 mil alunos com professores ler o livro Varadouro. É isso que eu tenho a dizer da minha experiência. Não é muito, é isso só. Obrigado.